Bom dia, Santa Catarina! Bem-vindos a mais um programa Destaques. Sou Letícia Duarte Pichait, médica e apresentadora do quadro Vencendo o Tempo, onde trazemos novidades da área médica, da área da saúde e formas de te ajudar a viver melhor. Hoje eu vou conversar com a Thaís, ela é nutricionista, educadora física, é colunista da UOL e a gente vai falar sobre adaptação metabólica. Porque muitas vezes, se a gente reduzir o consumo calórico, no lugar de perder peso, isso pode fazer o efeito oposto. São essas dúvidas que ela vai nos esclarecer, né, para te ajudar a manter o peso de forma mais saudável e mais confortável. Thaís, muito obrigada. Pela presença. Obrigada pelo convite. Bom dia. Bom dia. Thaís, conta um pouco pra gente o que é adaptação metabólica e como que ela acontece. Então, é muito comum que algumas pessoas, na verdade a grande maioria das pessoas, vá até o consultório ou procure até personal trainer, nutricionista, médicos para emagrecimento baseado em cortar calorias ou só contagem de calorias. E nos últimos tempos a gente vem confirmando isso, né, se embasando nisso, de que somente contar calorias ou fazer reduções de calorias com busca no emagrecimento pode ser um tiro no pé, né? Bem nessa linguagem, é um tiro no pé. Porque o nosso organismo, ele sempre vai buscar uma adaptação metabólica e também uma adaptação neuroendócrina frente a esse emagrecimento. Então, muitas vezes o paciente inicia um ciclo de dieta, um programa de dieta, programa de emagrecimento e em algum momento o organismo faz adaptação. Nessa adaptação ele chega em um efeito platô onde nada mais funciona, que é um efeito positivo. Dentro da área da saúde, dentro desses programas, é basicamente isso que a gente procura. Uma nova adaptação, tanto metabólica quanto neuroendócrina, ao emagrecimento. É um novo padrão. A gente procura que o paciente tenha esse novo padrão de vida. Basicamente é isso, certo? Sim. Então, frente a esse comportamento do paciente, se ele sempre buscar somente cortar calorias, em algum momento, de uma forma irreal, e que isso com certeza não pode acontecer, ele não vai zerar as calorias do dia. Ele não pode simplesmente sempre ir reduzindo. Tem um limite, né? Tem um limite de redução. Sim. E uma das coisas assim que é mais difícil de fazer o paciente entender é que ele não pode sempre reduzir. E em algum momento do emagrecimento, ele vai ter que aumentar o aporte calórico daquele dia, ou daquela semana, ou durante 15 dias. Para evitar a queda metabólica. Para evitar essa adaptação. E como saber quando a gente está em adaptação? O primeiro passo, o primeiro sinal que o corpo dá é de não estou mais perdendo peso. Desde pessoas assim que precisam perder 1 quilo, 2 quilos, 2 quilinhos, até pessoas que têm uma perda muito maior, né, estimado assim, uma perda muito maior, ela começa a reduzir a perda dela. Ao invés de manter aquele que foi planejado, 1,5 kg por semana, 1 quilo por semana, 2 quilos por mês, 2,5 kg por mês, tem uma meta a ser atingida durante um período. Uhum. Quando chega naquela meta que deveria ser atingida, não é atingida, mesmo que o paciente faça tudo bem direitinho, né? Que ele venha e diga, não, mas eu fiz tudo bem certinho. Mesmo que ele consiga fazer tudo isso, o corpo não corresponde mais a nada, nenhum dos estímulos que está sendo feito. Então, em muitos momentos é necessário fazer até uma quebra desse efeito platô, colocando um paciente que está consumindo 1.000 calorias ao dia, falar para ele que ele precisa colocar 50% a mais. Né? Não, a gente vai consumir agora 1.500. Essas mudanças de comportamento fazem um choque, mais uma nova adaptação ao metabolismo daquele paciente. Uhum. O segundo... É a quebra Por isso que falam, né, que dieta de fome é algo ultrapassado, e realmente é. Né? Você só reduzir, chega uma hora que fica difícil manter, aí o paciente entra naquele efeito sanfona, né? Isso. E não consegue nunca readaptar o metabolismo em um nível ali de caloria confortável, né, para que tenha uma vida normal, né? Em alguns pacientes assim, que a gente até consegue passar essa mensagem de que em determinado momento durante o tratamento, ele vai poder abrir o leque da alimentação. E veja bem, eu também trabalho com comportamento alimentar.
Então, toda a questão de transtornos alimentares e transtornos de imagem eles devem já estar sendo trabalhados durante esse período de adaptações calóricas ou volume calórico diário e semanal desse paciente. Então, são duas coisas a serem trabalhadas. O segundo ponto que eu queria te comentar antes de sinais que o corpo começa a dar de que já não está mais funcionando. Isso é uma dica assim super valiosa para vocês que estão fazendo dieta, né, ou estão em restrições. São alterações de coisas do comportamento ao longo do dia. Sentir as mãos trêmulas, ficar mais como eu posso dizer, mais prostrado, mais letárgico, mais lento, raciocínio lógico. Pessoas que trabalham muito, estão passando por um processo de reeducação ou restrição calórica e fazem muitas atividades ao longo do dia, como reuniões importantes, pensamento lógico. Esse é um grande sinal, começa a ficar muito lento, as respostas, a memória. E por que isso acontece? Porque essa também é uma adaptação metabólica do nosso organismo, mas mais ainda uma adaptação neuroendócrina, que faz como uma proteção ao organismo e diz assim, basicamente é assim, bom, eu não tenho energia para viver. Vamos economizar. Essa pessoa não está me dando energia nem para bater o coração direito. Então ele começa a reduzir todas as atividades de todos os sistemas do nosso organismo que deveriam estar funcionando a todo vapor. E com isso acaba parando a queima de gordura também. Exatamente. Ao invés de gastar, ele começa a economizar. Batimento cardíaco mais lento, que é o que popularmente as pessoas, né, chamam de metabolismo lento. Na verdade, não é o metabolismo que está lento, mas suscetível às ações de sistemas muito importantes do nosso organismo que começam a ficar lentos como uma maneira de se proteger. Então, ao invés de acelerar esse metabolismo, que seria gastar energia, consumir energia para fazer com que a máquina funcione a todo vapor, ele vai lá e puxa o freio de mão, coloca o carrinho em ponto morto e reduz todas as atividades. Dá uma dica aí pra gente de uma forma prática aí, como o pessoal pode de alguma forma segura já colocar isso em prática em casa, para evitar essas quedas metabólicas restritivas. A primeira dica e mais fiel é confiar no processo do nutricionista e também com o auxílio do médico, personal trainer e toda a equipe multidisciplinar e multiprofissional que está acompanhando esse paciente. Porque não basta controlar simplesmente o volume calórico de alguns dias e achar que aquilo vai funcionar para sempre. Então, a primeira dica é, se o teu retorno está agendado em 20 dias no nutricionista ou no médico ou no seu profissional, volte, porque muito provavelmente esse plano de todos esses dias foi cronometrado para funcionar durante esses dias. Porque o que eu acho importante também o pessoal saber, que dependendo da dieta, por exemplo, se o nutricionista te passou uma dieta mais low carb, se você faz uma quebra antes dos 15 dias, simplesmente você não sai do lugar, né? Com certeza. Então a quebra ela também varia de acordo com a dieta que é necessária para cada um, e isso é muito individual, né? Claro, e por isso que essa é a grande dica, é confiar no processo. Se está agendado 15 dias, não adianta voltar em 10, não adianta voltar em 20 ou em 30, porque aquele período que foi somado, foi pensado para funcionar durante aquele período, dependendo do quadro clínico do paciente, do objetivo, ele vai ter aquele prazo de funcionamento. Depois disso, ou volta para o nutricionista, ou volta a quebrar a dieta lá, comendo pizza e, né, enfim, mas isso não é um bom caminho. É a velha história da águia, né, gente? Então, para dar o voo do renovo, você vai ter que passar, às vezes, por processos dolorosos, por mudanças que nem sempre são agradáveis, mas se você aguentar passar por esse processo, você dá o voo do renovo e você atinge seus objetivos e tem sacrifícios que valem a pena, né? Muito a pena. Acho que pior é a gente, às vezes, passar a vida inteira se olhando no espelho, insatisfeito, com a autoestima baixa. Então, focar no objetivo, fazer o que é necessário para a mudança e viver melhor, né? Com certeza. Thaís, muito obrigada. Foi uma honra estar aqui do teu lado. Um bom final de semana a todos, pessoal, e até breve. Gente, muito obrigada por ficarem conosco. Até o próximo Vencendo o Tempo.